A população está em constante movimento. Vamos começar a conversar sobre esse assunto? Alô bonitão, alô bonitona, sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor aqui do Agora Disserte, com mais um programa do Gotas de Geografia. Bom, nessa microsérie nós vamos fazer 3 episódios falando sobre a movimentação populacional, os movimentos populacionais. A migração nada mais é do que a transferência de população de um lugar para outro lugar. Essa migração ela pode ser interna, ou seja, do mesmo país, ou externa, de um país para outro. Para começar, a gente precisa entender 2 conceitos muito simples. A diferença entre imigrante e emigrante. Imigrante com a letra I é quem chega, está imigrando. Fulano saiu de tal lugar e está imigrando no Rio de Janeiro, ou seja, está chegando ao Rio de Janeiro. Já o emigrante é quem sai. Fulano está emigrando do Brasil para Portugal, ou seja, no Brasil ele é um emigrante e em Portugal ele é um imigrante. Pode aparecer na prova lá uma questão que te diga que a fulano é imigrante. E afinal, será que ele está chegando ou saindo? Então agora você já sabe. Imigrante chega, emigrante sai. Agora nós vamos falar de alguns tipos de migração. Um dos tipos de migração é a migração rural, ou seja, quando a pessoa sai de uma área rural para uma outra área rural. Um dos tipos de migração rural é a transumância, que está ligado ao aspecto temporal do trabalho, né? Então, o trabalho do campo ele é focado em colheitas, né? Então, um determinado grupo migra em direção a um determinado local, um determinado estado, participa de uma colheita e depois ele vai para um outro estado participar de uma outra colheita, de uma outra espécie. Acontece num outro determinado tempo, num outro determinado período do ano. Isso é conhecido como transumância e é uma migração rural. Outro tipo de migração é a migração pendular, né? Da ideia de pêndulo. Também é conhecido como migração diária. É feita, por exemplo, pelo trabalhador que trabalha em outro município. Então ele mora num lugar, ele sai, faz o movimento de pêndulo, chega ao seu trabalho, depois ele volta para sua casa. Então essa é uma migração diária, onde ele vai e volta no movimento de pêndulo. É conhecido, portanto, como a migração pendular. Um outro tipo de migração que a gente já falou muitas vezes aqui no canal é o êxodo rural. O êxodo rural nada mais é do que a saída do campo rumo à cidade. Existem vários fatores para que o êxodo rural aconteça, mas a gente está aqui falando só da migração, dos tipos de migração. O êxodo rural, então, é a saída do campo para a cidade. Existe ainda a migração intraurbana, que é de uma área urbana para outra área urbana, geralmente próxima, né, de um município para outro. Então, quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, pode sair do Rio de Janeiro para morar em Niterói ou para morar na Baixada Fluminense, em algum dos municípios da Baixada Fluminense. Essa é uma migração intraurbana entre 2 cidades. E temos também a migração de retorno, que é a volta do migrante à sua cidade, ao seu estado ou ao seu país de origem, né? Então é muito comum a gente, por exemplo, ver pessoas que durante a década de 80, 90 saíram do Nordeste rumo ao Sudeste, né? E ficaram durante algum tempo e agora estão retornando ao Nordeste. Essa é uma migração de retorno, eles estão voltando ao seu ponto de origem. Para fechar o balão desse vídeo, é importante que você entenda que a migração ela pode ser motivada por diversos fatores. Entre eles, a motivação econômica, porque em busca de melhores condições, em busca de melhor trabalho, a pessoa sai de determinado estado, determinado município, determinado país, em busca de melhores condições econômicas em outro. As migrações político-ideológicas era um tipo de migração muito comum durante o período da Guerra Fria, né, do mundo bipolar, né? Então a pessoa saía de um determinado país rumo a um país capitalista ou socialista de acordo com as suas convicções político-ideológicas. Por conta de desastres naturais,
Um exemplo disso é o Haiti, né, que sofreu com os terremotos e muitas pessoas migraram de lá devido a esses desastres naturais. Terremotos, tsunamis, entre outros motivos, podem motivar a essa migração. Migração devido a confrontos militares, né? A gente pode usar o caso mais do que atual da Síria, né? Então, o problema da instabilidade e dos conflitos militares no perímetro da Síria leva pessoas a migrarem daquele local em busca de segurança, melhores condições de vida, né? Existe ainda a migração religiosa, motivada pela religião, né? A busca da Terra Santa, por exemplo, a peregrinação até determinados templos. Tudo isso são migrações motivadas por religião. Não necessariamente a migração ela vai estar relacionada a um tema só, ela pode ter vários contextos para motivar essa pessoa a migrar. Bom, pessoal, essa foi só a nossa primeira aula, o nosso primeiro debate sobre movimentos populacionais. Nas 2 próximas semanas a gente vai continuar falando sobre isso. Então, faça o favor de se inscrever, ativar o sininho, porque quando sair os próximos vídeos você vai ficar sabendo. Larga aquele like se você gostou e deixa aqui nos comentários o que você entendeu sobre migração. Você, por um acaso, é um migrante? Você conhece um migrante? Deixa aqui nos comentários que a gente vai debatendo nessa gota maravilhosa de geografia. Valeu? Forte abraço e até a próxima!